Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo com o programa Acendendo Você, nessa quarta-feira, onde o frio prometido chegou. Estamos aqui num gelo empolgante aqui para falar com vocês num tema que foi escolhido para a noite de hoje, né, no programa Acendendo Você. Antes da gente começar, eu vou lembrar vocês de se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações, dar o seu gostei lá, que contribui bastante para a gente expandir aqui os nossos programas, os nossos assuntos com vocês. O programa Acendendo Você é um programa voltado, né, a trabalhar, a desenvolver a nossa consciência, a nossa ligação com o universo, a nossa ligação com o nosso interior, né? Então, é um programa que tem a finalidade aqui de trazer ferramentas de reflexão e de desenvolvimento para vocês. O tema de hoje, que eu escolhi para falar um pouco com vocês, que é um tema muito extenso, hoje nós vamos falar do princípio pelo qual esse tema existe, né? O princípio e o feminino sagrado, mas tem muito o que dizer sobre isso. Na semana que vem eu pretendo falar sobre o sagrado masculino, né? Hoje nós vamos ficar um pouco no sentido do que é o sagrado feminino, né? Qual a importância, por que que isso é importante a gente conhecer. Muitos que nos assistem aqui, talvez até todos, que têm interesse nessa questão do autodesenvolvimento, do desenvolvimento consciencial, podem até já ter lido ou ter visto algum tipo de material a respeito do sagrado feminino. Aqui é importante falar para vocês hoje, que nós vamos falar sobre a questão em si do que é o feminino, né? Para depois, posteriormente, a gente até comentar a expressão do feminino enquanto existe, né, a mulher e o próprio homem, porque o homem também participa do sagrado feminino, como a mulher participa do sagrado masculino, nessa interação, nessa polaridade, né, de energias que se expressam. Então, inicialmente, é bom a gente ter uma ideia precisa do que significa aqui o sagrado. Lembrando vocês que o sagrado não é o devocional, não é o ligado à religião, não é o ligado à fé. O sagrado é usado por esses caminhos, né, por esses meios, mas o sagrado em si tem o significado do ilibado, né, do puro, do não modificado pelas razões do homem, pela mente humana, né? Então, o sagrado é o que vem da essência, né, que nasce pelo Criador e se expressa no universo, na natureza, na vida e na nossa polaridade, né? O feminino sendo expresso pela mulher e o masculino pelo homem. Então, quando a gente fala aqui de sagrado, nós estamos falando dessa essência, né, dessa parte essencial divina, né, dessa expressão, dessa energia, né? Por que é importante se falar do sagrado feminino, né, enquanto na sua origem? Porque por meio da expressão do feminino sagrado, você obtém a real conexão com o universo. E isso não são apenas as mulheres na expressão do feminino, os homens da mesma forma, né? Então, você quer fazer realmente a conexão, você realmente quer conhecer a sua essência, você precisa considerar, né, essa existência, né, desse sagrado feminino, né? Por quê? Porque isso faz, se necessário, é tão importante a gente falar hoje. Aqui no Acendendo Você, nós trabalhamos justamente o desenvolvimento da consciência, né, o nosso autoconhecimento. Então, a ideia é trazer caminhos, trazer meios, abrir portinhas, né, de conhecimento para vocês, de ligação para vocês refletirem, estudarem, trabalharem, como um meio possível, né? Porque falar de consciência, nós falamos muito de consciência,
vários dos nossos colaboradores aí, como trabalhadores de luz, falam disso, né? Existem dezenas de lives importantes sendo, né, gravadas todos os dias, passando para vocês conteúdo referente à consciência, né? Referente ao que a gente está trabalhando em termos de transição planetária, conexão em quinta dimensão, né, com as energias mais sutis. Mas como eu faço isso, né? Porque se fala, 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 e é importante ter a percepção de tudo isso, mas o que eu preciso fazer além de tudo, né, que a gente fala, meditação, trabalhar os elementos, né, relacionados à fé pessoal de cada um, né, a pessoa exercer, né, o seu momento de oração, o seu momento de meditação, o conhecimento intelectual e o conhecimento expresso, né, a atitude, né, o ato, o fato, a circunstância e a mudança. O que você consegue mudar na sua realidade para si, né? O que você está construindo dentro de você nesse processo de transição. Porque é uma certeza de mais de 100% aqui, né? Se existe uma estatística que ultrapasse, né? Mas quando a gente fala mais de 100%, a gente tem realmente certeza de que todos que nos acompanham aqui estão no processo de despertar, estão despertos, estão trabalhando para o seu autodesenvolvimento. É certo que se você está aqui me escutando, ainda vai me escutar, você já está nesse processo, você está trabalhando isso. Por isso você tem ligação, você foi levado a esse assunto, foi aproximado desse assunto, porque você já está nesse processo de desenvolvimento. E o sagrado feminino, né, é a contraparte da existência do universo. O que é a contraparte da existência do universo? Nós temos o manifesto e o não manifesto. O sagrado feminino, ele guarda o não manifesto, né? Então, mas o que é o não manifesto? A essência é o eu, é o ser, né? É a expressão do todo, e isso é o caminho de ligação onde nós vamos conseguir, né, a nossa pretendida conexão, tanto com o Criador como com o nosso elemento essencial, a nossa origem. Aquela que se apagou ao longo da nossa existência, ao longo né, das nossas trajetórias, né, que já foi até comentado um pouco aqui com vocês em outras lives em relação a outro foco, né, quanto ao existencialismo humano. Mas tudo isso sempre eu trouxe para vocês e continuo, né, passando essa ideia no sentido de despertar isso em cada um de nós, que a nossa essência ela é plena, né? Ela não é a tábula rasa pela qual nos ensinaram. Não é uma tábula rasa onde você ignorou ou ignora tudo. Existe aí né, um apagar de consciência que foi entre falar que foi necessário, ou foi obrigado, ou foi imposto, ou foi utilizado. Fato é que isso aconteceu e acontece conosco, né? Nós não somos tábula rasa. Quando chegamos aqui para expressar a nossa passagem na Terra aqui, no que a gente chama de encarnação, mas por uma via existencial aí, nos é apagado, né, os nossos arquivos akáshicos, a nossa consciência do passado. E daí, então, a necessidade hoje, né, tão importante de nós refazermos essa conexão, refazermos esse caminho, por chamar assim, um caminho de volta, né, a nossa essência de consciência, a nossa percepção das nossas origens, né, dentro daquela essência da tríade, né, que eu sempre comento com vocês, né, a parte essencial do ser humano, que é beleza, bondade e verdade, né, tudo isso está em nós. Isso não tem um caminho fora do nosso eu. E para encontrar isso e criar a verdadeira conexão, o caminho, né, é conhecer o sagrado feminino, é saber por que, né, existe esta polaridade, né, o que é o sagrado feminino em si. Né? O sagrado feminino em si, pelo não manifesto, né, entre a polaridade do manifesto e não manifesto, criado e o não criado, e o co-criado. Né? Nós somos autores da nossa cocriação. Nós somos autores da nossa cocriação.
Nós somos responsáveis pelo que nós vivemos. A nossa vida expressa aquilo que tem dentro de nós. Né? Eu falo bastante isso com vocês, eventualmente, né? Aquilo que você, como você vê o mundo, é o mundo que você vive. Agora, eu quero um caminho de reconexão, quero um caminho de ligação, eu preciso conhecer, né, o feminino sagrado e lidar com ele. Seja eu sexo masculino ou feminino, isso não importa. Porque o feminino sagrado é o universo, né, em ação. É a conchinha onde guarda o manifesto. O que é o manifesto? É a polaridade masculina, são os planetas, são, né, a Terra, é a materialidade, que é a expressão. Mas para que ela aconteça, existe toda uma estrutura energética, de prana, de energia escalar, compondo essa força, que é expressa exatamente dentro desse sagrado feminino que eu falo para vocês. Então, conhecer isso no nosso desenvolvimento pessoal é começar a lidar com as suas energias, com as energias de ligação, da sua ligação com o seu eu essencial, né, com o universo, expresso pelas suas manifestações de oração, pela sua meditação. Isso faz toda essa ligação. E, obviamente, que no estágio que nós estamos aqui, né, de 3D indo para uma expressão de quinta dimensão, o masculino se expressa pela materialidade, né, pela essência da matéria, como polo. Isso é simplesmente por uma questão de polaridade. Então, a essência da nossa vida, o amor expresso, os nossos sentimentos, tudo isso vem pela linha do sagrado feminino. O sagrado feminino guarda a vida, guarda o prover, o alimentar, e também a transformação, que alguns chamam de morte, a transformação de estágios de vida. Vida vibracional para vida material. Ou seja, né, alma e ser encarnado, que é como o ser físico, né, como a gente conhece aqui. Então, meus queridos e queridas, né, que nos assistem aqui com tanta dedicação, levem em consideração e muito, né, essa importância. Conheçam essa polaridade, pesquisem a respeito, né, prestem atenção, qual que é o significado, né, o que significa o exercer o feminino nesse contexto da energia. Há um pouquinho de tempo aí eu falei sobre a representação do coração na nossa vida, e que o coração pensa. O feminino sagrado é o coração inteligente. A inteligência emocional tem muito dentro do feminino sagrado. E ao longo da expressão do feminino sagrado, que ela foi tão reprimida ao longo do tempo, da nossa história, aí a gente sabe, aí é um segundo momento que eu vou falar da materialização do feminino sagrado versus o masculino, e aí a gente vai compor alguns períodos, né, que modificaram e que reprimiram a expressão do feminino sagrado, porque o feminino sagrado é a essência do todo, é o expresso, é o manifesto, ou melhor, é o não manifesto versus o manifesto. E para que um homem do passado, paternalista, poderoso, quisesse se impor, se criou então a repressão, a manifestação do feminino sagrado, transformando, sim, o ser humano em criaturas que muitas vezes não entendem e não entenderam o seu próprio processo. Porque a repressão do feminino sagrado prejudicou não só a expressão da mulher ao longo do tempo, como do homem também. Transfigurou a sexualidade, transfigurou o exercício do amar de verdade,
transfigurou todas as formas de expressão mais legítimas do ser humano, colocando, né, o homem numa dificuldade existencial sem precedentes, o homem enquanto ser masculino. Estou falando nem o homem humanidade, ser masculino. Quando não se permitiu o feminino sagrado se expressar na mulher de forma plena, pelo conhecimento, pela atitude, pela beleza, considerando o ser feminino como um ser a ser reprimido, né, como a gente historicamente viu isso, se transfigurou toda a existência do ser humano. Se embruteceu a nossa existência. Nossa existência foi gradativamente se transformando em uma existência baseada em sentimentos legítimos, né, do coração inteligente, do coração pensante, pensa junto com a mente, em seres eminentemente racionais, embrutecidos, violentos, porque o feminino sagrado manifesto na mulher, ele jamais permitiria à humanidade os períodos tão atrozes que nós passamos, com guerras, conflitos. Provavelmente, se nós dessemos espaço, nós homens dessemos espaços ao longo da história para a manifestação do feminino, na sua essência, nós não teríamos as guerras que nós tivemos, a exploração, a fome, que ainda paira, né, ainda existe os restos dessa época horrível, pairando pelo planeta. Mas, devido às mudanças das vibrações, isso paulatinamente, né, gradativamente, está sendo, né, transformado, né, está sendo retirado da nossa realidade. E para que você conviva efetivamente com a sua essência maior, né, que você viva a consciência de fato, você, né, deve dar atenção a essa expressão do feminino sagrado, da sua essência, do que você sente, do que você exerce pelo coração, juntamente com as razões da mente. Porque o feminino sagrado, ao voltar a ser expresso, e vai voltar cada vez mais, ele nos permitirá viver realmente como seres humanos. Porque, saibam vocês, meus queridos e queridas ouvintes, os, então, tão esperados extraterrestres que nos assistem, um ou outro, ou alguns deles, já disseram que nós não somos ainda, de fato, seres humanos. E isso é muito grave. Agora, nós não somos, de fato, seres humanos dentro também da nossa história. Isso aqui não é uma imposição de culpa para nós, mas é um reconhecimento que nós precisamos resgatar tudo isso que eu disse a vocês, né? Essa conexão, esse sentimento, essa ligação e essa origem, para que, de fato, nós possamos exercer a humanidade, né, na sua essência. A humanidade foi feita nessa polarização para, né, uma expansão física e consciencial, expansão de alma, e tudo isso dentro, né, desse círculo que eu chamo a vocês, né, aqui, que é a essência do que eu falo hoje para vocês aqui, princípio e o feminino sagrado. E por que princípio? Porque o princípio é imutável, né? Ele é tão sagrado quanto qualquer outro elemento. O princípio, ele é imutável, não se questiona, não se muda, não se altera, não se inova, ele é o ser pela sua origem. E o feminino sagrado manifesto pela mulher, reconhecido pelo homem, vivenciado pelo homem, em comunhão com a mulher, é o elemento principal, né, dessa reconstrução, consciência de conexão, e especialmente de conexão. Porque lá no início da nossa live de hoje eu falei em conexão com vocês, e esse é o elemento principal. Você não se conecta pela razão,
Você não retorna à sua essência pelas inteligências racionais, pelo conhecimento intelectual, acadêmico, e sim por essa ligação. E essa ligação acontece dentro, né, desse reconhecimento do, então, feminino sagrado, que forma essa conexão maravilhosa, que forma esse retorno nosso ao Criador, à essência. E não é um retorno a se procurar uma figura específica, mas é um retorno a vivenciar uma realidade. Ou melhor, vivenciar a verdade. A realidade a gente vive. A realidade é como nós enxergamos o mundo. Mas esse retorno, que eu tanto disse hoje aqui para vocês, é para vivenciar a verdade. E é vivenciar, que é muito, muito específico em relação à nossa existência. Vivenciar não significa crer. A partir do momento que eu falo com vocês sobre isso, não estou criando aqui um elemento de crença. Eu acredito no que o Walter falou, eu acredito nesse negócio de feminino sagrado. Não. É experimentar essa vivência, tanto para a mulher quanto para o homem. Um reconhecimento recíproco, conjunto, compartilhado dessa nossa essência maior. E, obviamente, que se a mulher expressa o feminino, ela tem muito mais condições de entender esse processo. Mas isso não retira nem a responsabilidade, nem a necessidade do homem também conhecer isso. Assim como, tão logo eu fale para vocês do masculino sagrado, que também é um elemento necessário, né, a não se deturpar a existência do homem enquanto ser. Portanto, o que resta para nós fazermos é uma busca sincera, né, dessa conexão, desse retorno, e viver isso. E viver. Completando a ideia que eu disse, que não é uma crença, né, não é uma crença, não é uma lição intelectual, mas é a vivência, é a experimentação dessa energia. O pensar com o coração, reconhecer que o seu coração é inteligente, para trabalhar exatamente a inteligência emocional. E a ligação que ele faz com a sua inteligência à mente. Que a mente propicia você construir, modificar, por vezes até deturpar, ou não. O coração não, o coração é pleno. O coração você não corrompe, você não modifica. Até por isso que, historicamente, as coisas do coração sempre foram colocadas em segundo plano, não importantes ou fracas, ou desconstituídas de importância na vida. E, no entanto, são questões vitais, elementares para a nossa existência verdadeira. Mais uma vez, lembrando que tudo isso que eu digo aqui a vocês é para criar uma independência existencial em cada um de nós. Não é um repetir de palavras para convencer ninguém. É o caminho, a atitude, a abertura para uma possibilidade de um crescimento e uma independência de cada um de nós. Dependência no sentido da sua vida, do que você sente, do que você entende, do que você pode entender em relação ao universo. Porque em quinta dimensão, será assim que vai funcionar. Não terá mais aqueles que vão sequestrar o conhecimento, sequestrar o seu direito de conhecer, de se desenvolver. Terão ainda as diferenças daqueles que vão conhecer mais e aqueles que não vão conhecer tanto. Mas, ao menos, será banida a ideia do sequestro do conhecimento, né? Guardar na mão de poucos para fazer uso de forma a dominar os demais. O conhecimento será dado a todos. Mas para que haja uma assimilação e um entendimento, comece-se, né, aonde se fixam as coisas, aonde nós
da onde nós viemos. E nós viemos para a nossa expressão, né, do criado e do cocriado, dessa energia magnífica chamada natureza, universo, criação, chamado feminino sagrado. Então, eu estou aqui no meu último minuto com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e vão ainda aproveitar. Quero deixar minha gratidão aqui a quem esteve comigo ao vivo e quem virá assistir também. Agradeço muito a participação aqui e espero que esse conteúdo ajude a cada um de vocês expandir, né, a sua consciência, a sua percepção e a sua ligação, né, tanto aos homens quanto às mulheres, porque o feminino pertence a todos nós, né, o feminino sagrado é a nossa existência. Agradecer também a equipe da TV Crom, a Cris que esteve aqui, né, coordenando, está aqui, inclusive, coordenando aqui o nosso programa, e desejar aí uma boa semana para vocês, e até a próxima quarta com mais uma Acendendo Você. Muito obrigado, boa noite a todos.